Irmãos, na paz do Senhor Jesus, convido a todos a ficarem de pé para nós orarmos, falarmos com Deus. Os irmãos que ainda estão fora do santuário, que adentre, tomem seus lugares e vamos adorar aquele que foi, que é e que há de vir, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quantos desejam oração? Deus santo, glorioso, bendito, a ti te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome, pela tua infinita bondade e misericórdia, que o Senhor possa derramar da tua graça, das tuas maravilhas, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos e nos revelar a tua palavra que é santa, que é poderosa. Aleluia, que tua igreja que tem chegado até aqui nesta noite, contempla cada um, Senhor, aqueles que estão enfermos, cura para a glória do teu nome, manifesta o teu poder sobrenatural, restaura, renova, fortalece, direciona, meu Deus, aumenta a capacidade de resistência da tua igreja, para a glória do teu nome. Senhor, nos capacita a suportarmos, a atravessarmos, a passarmos pelas circunstâncias que muitas vezes não são favoráveis, mas nós não podemos perder a convicção que o Senhor está conosco, porque o Senhor declarou através da tua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa o teu povo, a tua igreja, o trabalho. Deus, fica conosco, nos ajuda, pois em tudo dependemos de ti. Te suplicamos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Ao Senhor seja dada honras e glória. Amém? Quero convidar a irmã Thalia para ministrar 2 louvores da harpa cristã. Saúde a todos com a paz do Senhor. (409) da harpa cristã. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fraco vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para
Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, a bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho a salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Vamos convidar a irmã Junária para ministrar mais um louvor a Deus em nome de Jesus. Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o 192? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Graças a Deus. Convido a todos a se pôr de pé
em reverência à palavra do Senhor e abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 4, versículo 6 de primeira carta a Timóteo. Diz as Santas Escrituras: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Até o versículo de número 16, temos lido a santa, gloriosa palavra do Senhor. Quero convidar nesta ocasião o diácono Joanito, para nos conduzir a Deus em oração. Quero também, essa oportunidade, cumprimentar os ouvintes, né, que estão aí através do canal no YouTube, ligadinho aqui conosco. Deus abençoe poderosamente e fiquem aí na dispensação do Espírito, pois Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Oramos, soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade, Pai amado, que esta palavra, Senhor, ela possa encontrar um coração quebrantado, Senhor, e que assim, Deus de glória, possamos, ó Pai, aprimorar, Senhor, que possamos colocar em prática em nossas vidas, Pai, para que haja transformação, para que haja mudança, Senhor. Deus, abençoa este culto, derrama da tua graça, Paizinho querido. Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, é o que eu te peço e pela fé eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir os departamentos enaltecendo o nome de Jesus através dos cânticos, jovem, criança e senhora, um após outro, sem perca de tempo, em nome de Jesus. Os conjuntos. Sal da igreja, paz do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre.
transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me joga na história, me chama para fora. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Esse não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. A força que há em mim, tu és o Filho de Deus, e me ergue pra você, Senhor, em mim. Já ouça tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Os conjuntos. O conjunto. Cântico de vitória, salve a igreja na paz do Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador, lembranças do passado bem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar.
Glória a Deus. Vamos convidar aqui o diácono Aldeanes para orar pelos dizimistas ofertantes da casa do Senhor e ministrar um louvor enquanto os irmãos adoram a Deus com as suas contribuições também. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus Cristo na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Bem. Soberano Deus e eterno Pai. Deus querido, Deus amado, Senhor da glória, Pai, que te apresentamos, Senhor, os ofertantes dizimistas da tua casa, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai querido, poderosamente, repreender, meu Deus amado, todo o mal, Senhor da glória, Pai. O irmão, Senhor Deus amado, que luta, Pai querido, por uma porta de emprego, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus amado, abrir as portas, Pai querido, Senhor da glória. A que abençoa o ofertante dizimista em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e se pedimos, Jesus irá como chuva descerá. E se pedimos, Jesus irá. Então cante, então clame, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Aumenta o volume para o nosso Deus. Vai. Que igreja? Abra as comportas do céu e se pedimos, e como chuva. E se pedimos, Jesus irá. Então cante, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Vai chover. Abra as comportas do céu e se pedimos, como chuva. E se pedimos, então cante, então chame por Ele. Vai chover, irmãos, aleluia. Aquilo que parecia ser impossível vai se tornar possível.
Aleluia, glória a Deus. Essa chuva, aleluia, glória a Deus, há de molhar a terra que está seca, aleluia, glória a Deus. E no tempo certo, aleluia, glória a Deus, vai dar seu fruto no tempo certo, amém? Agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus. A banda louvando, amém? Em nome de Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Amém, aleluia. Graças a Deus, meus queridos irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para meditarmos juntos na palavra do Senhor, neste culto denominado culto de ensino da palavra de Deus, culto de doutrina, né? E Paulo recomenda a Timóteo, no texto que nós lemos, que persevere na doutrina, né? Que não deixe se elevar por fábulas, né? Por falsas doutrinas, mas que esteja defensores das tradições que nos foram ensinadas, né?
que é a palavra de Deus. O tempo passa, o mundo se moderniza, mas a igreja permanece fiel no seu papel. Porque o Senhor da igreja não muda, né? Muda o tempo, muda a cultura, muda o povo, mas Deus permanece o mesmo, né? E nós precisamos defender esses princípios, né? Essa semana eu vi um vídeo que o próprio presidente da República dizendo que essa questão desses princípios de família, de tradição, de costumes, isso era muito atrasado. Isso é coisa muito atrasada, né? Precisa se modernizar, precisa criar uma nova fórmula de estrutura familiar. Quer dizer, isso vai de encontro aos nossos princípios, né, irmão? Isso não é questão de ideologia política, é questão de defender os princípios que foram revelados. Eu vivi uma vida desgraçada, miserável, e não tinha como eu mudar. E através desses ensinos da palavra de Deus, houve uma transformação na minha vida. E agora eu vou negar esses princípios. Eu tenho que defender ele, que foi o que deu certo na minha vida. É ou não é, irmão? E eu não posso ser conivente com quem quer que seja que queira mudar esses princípios, né? E hoje a gente vê que, assim como Paulo foi transformado, assim como Zaqueu foi transformado, não é? Essa palavra vem até hoje e esses efeitos sobrenaturais estão proporcionando mudança na vida de pessoas. Então, nós não podemos abrir mão desses princípios, né? Nós precisamos defender até o fim. E a palavra diz que nós precisamos ser fiel até o fim, né? Nos nossos princípios, nos nossos ensinamentos, né? E o que eu quero meditar nesta noite junto com os irmãos é a profunda comunhão com Deus. A nossa necessidade de termos uma profunda comunhão com Deus, né? E a gente vê isso nitidamente na vida do apóstolo Paulo. Uma profunda comunhão com Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, se possível, põe aí, filho. Ele diz assim: por cuja causa padeço isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. O que Paulo está dizendo com essa frase? Eu sei em quem tenho crido. Ou seja, eu conheço. Eu sei a quem eu estou servindo. Eu tenho conhecimento, eu tenho relacionamento, não é? Então, por isso, por cuja causa padeço isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, nós precisamos ter conhecimento de Deus, irmão. Nós precisamos conhecer. Me dê um pouquinho só de som aqui no retorno. Nós precisamos conhecer o Deus que servimos. Isso é fundamental para aumentar a nossa confiança nele, né? Perceba que quando Jesus é ressuscitado dos mortos, que as mulheres encontram com ele, ali no sepulcro, ele dissesse para os irmãos, os discípulos, que fossem para Galileia, que lá ele estava esperando ele. Quando os discípulos chegam na Galileia,
a primeira declaração que Jesus diz para eles é algo extraordinário. Ele já tinha passado por todo o sofrimento em Jerusalém, torturado, ido até o Calvário, pendurado na cruz, sendo zombado, chacoalhado dele, não é? Aí ele morre e depois ele ressuscita. Aí os discípulos se encontraram com ele. Aí ele disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Isso é algo fundamental para que você tenha convicção que aquele que você serve, que aquele que você está renunciando a sua vida pela causa dele, pelos ensinamentos dele, pelas orientações dele, é ele que tem todo o poder no céu e na terra. Quando ele enfatizou todo, ou seja, diga para o seu irmão, não sobrou para ninguém. Todo o poder dele. Então a nossa confiança precisa estar plena nele. Ele desceu às profundezas do inferno. Tomou a chave da morte e do inferno. E ressuscitou o terceiro dia. Ele está consumado. Aleluia! O escritor aos Hebreus disse que ele destronizou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Ele agora assumiu, ele está no controle. Diga para o seu irmão, ele está no trono. E para nós termos uma profunda comunhão com Deus, é preciso que a gente não busque em outro lugar, senão na sua palavra. É a Bíblia que revela quem é o Deus que nós servimos. Quem está entendendo isso, diga amém. E para ter uma profunda comunhão com Deus, os elementos que produzem essa comunhão profunda, nós precisamos perceber, analisar, refletir. Se Paulo tinha uma profunda comunhão com Deus, quais eram os elementos que levou a esse homem a ter essa profunda comunhão com Deus? Se elementos fazem parte de um todo. Ou seja, não é você seguir uma parte e outra não. São elementos, são conjuntos de elementos que compõem um todo. Quem está entendendo isso? Bote aí 23 de Mateus, filho. Para a gente entender, não adianta você ter um elemento, mas não ter um completo. São vários elementos que compõem. Então são várias regras, mandamento determinada por Deus, que vai nos conduzir um todo. O todo é uma comunhão profunda com Ele. Olha o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Dá para entender isso? Quais são os elementos explícitos aí? O dízimo, amém? A misericórdia, a fé, amém? O dízimo, o juízo, a misericórdia e a fé. Não adianta fazer um e esquecer dos outros. É isso que eu quero que vocês entendam. Existem elementos que nos conduzem a uma profunda comunhão com Deus, baseado no relacionamento de Paulo com Deus, aleluia. Mas são elementos que tem que ser o conjunto dos elementos. Eu não posso fazer só um, aleluia. Eu leio muito a Bíblia, mas não é só isso, se eu não orar. Então, ler a Bíblia é um elemento, orar é outro elemento.
Obedecer é outro elemento, que eu não posso fazer só um e esquecer dos outros. Não, eu vou ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e tem conhecimento bíblico, mas não tem obediência. O que adianta isso? Dá para entender isso? Quem está compreendendo isso, levanta a mão e dê um glória aí. Aleluia, glória a Deus. Elementos que vão construir um relacionamento profundo com Deus. Primeiro lugar, que eu quero trazer aqui. Paulo buscava o conhecimento, tanto de livros, como da palavra de Deus. Ou seja, para ter um conhecimento amplo, abrir a mente. Né? Eu vi alguns irmãos aqui no dia que aquele africano teve aqui, que ficaram interessados de comprar. Né? Eu acho que o grupo que nós estávamos lá, numa multidão de gente na conferência em Fortaleza, quem tomou logo a iniciativa foi nós aqui, não podia comprar, que era caro, 500 e tantos reais. Se juntaram, um deu uma parte, outro deu outra, e compraram os livros. Eu fiquei assim maravilhado, como líder, porque são livros que vai contribuir para o nosso conhecimento. Ou seja, tem pessoas que não têm a capacidade de ouvir outro. Né? E isso, nós precisamos reparar isso em nós. Como é que eu sou um líder, estou aqui com a responsabilidade de orientar esse liderado e eu não tenho a humildade de ouvir outro líder, outras experiências. Quem está entendendo isso? Coloque aí, filho. 2 Timóteo 4,13. Aleluia. Paulo buscava esse conhecimento. Ele crescia intelectualmente para poder ter clareza daquilo que ele estava defendendo. Não era alienado, não foi lavagem cerebral. Não, ele ia buscar o conhecimento. E o cristianismo, ele nos impulsiona a explorar o nosso intelecto. Eu dizia ontem, foi ontem que a gente estava na Canavieira. Eu dizia ontem na Canavieira, a gente precisa explorar o nosso racional, a razão. Perceba que tem quantas pessoas tem aqui dentro dessa igreja, que quando imagina a vida que vivia lá fora, dizer que besteira eu fazia. Só fazia bobagem. É ou não é? Porque vivia impulsionado pelas circunstâncias emotivas. Quando eles pararam, uma pessoa humilde, que para ler a Bíblia e compreender racionalmente, ele vai ver que aqui é o certo, irmão. Está muito nítido. É ou não é? Tem vários aqui que eu poderia convidar aqui, para estar aqui em cima, para testemunhar a vida miserável que vivia. Como era que eu fazia uma besteira dessa? E agora caiu a cegueira do intelecto. Caiu a cegueira, sabe, espiritual. Ele deslumbrou uma visão diferente. Era um mundo que estava oculto para nós. E ele foi desvendado. Aí assim, meu Deus, como ele me passava a ser tão ridículo, até situação vergonhosa que nós passamos. Era ou não era? Aí, por quê? Preste atenção a isso. Nós somos a única criação de Deus que Ele nos dotou da capacidade de raciocínio. Isso é tremendo. Quando falta a exploração do raciocínio, nós nos tornamos um animal, meramente um animal. O que é que me difere da classe animal? Diga comigo, racional e irracional. Os animais irracionais são brutos, faz aquilo pelo impulso, pela a questão do momento. Mas nós precisamos explorar o raciocínio. Sabe? A mente nossa é como o músculo do braço. Vai para a academia, pega peso, olha o braço.
Fica tudo bombado. É ou não é? A mente é a mesma coisa. Quanto mais você explora, que você pesquisa, que você lê, que você medita, que você reflete a mente, ó, e ela não volta mais para o normal. Quem está entendendo isso? E o diabo fica tremendo nas bases quando ele vê um crente preocupado em buscar conhecimento. Amém? Então, uma das coisas que nos faz ter um relacionamento profundo com Deus é buscar, explorar o nosso intelecto. Perceba o que é que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformais por onde essa transformação? Por onde? Pela renovação da nossa mente, do vosso entendimento. Aleluia. Olha onde é que Paulo enfatiza que nós precisamos, esse processo precisa ser mudado da renovação da mente. Como é que isso muda? Através de buscar o conhecimento. O que foi que os hebreus aconteceram? Eles saíram, foram libertos fisicamente, geograficamente, estavam no Egito, saíram, passaram o Mar Vermelho, mas passaram com a mente dele, estava ainda no Egito. Quem está entendendo isso? Quando a coisa apertava, ele queria o quê? Voltar para o Egito. Porque a mente não foi renovada. Porque a mente não foi transformada. Quem está entendendo da glória a Deus? Segundo elemento para uma comunhão profunda com Deus. Aleluia. Oração. A chave da intimidade com Deus. A chave da intimidade com Deus. Como é que a gente mantém um relacionamento entre pessoas? Através do diálogo. É ou não é? Da conversa. A gente eu paro para ouvir o Joanito. A gente tem um hábito de se encontrar para conversar. E isso vai afinando o nosso relacionamento. Eu vou descobrindo cada vez mais, através dessa conversa, quem é ele. Ele vai se revelando para mim, eu vou me revelando para ele, através do diálogo. E isso vai se aprofundando. Que diga aí as irmãs, quando encontram uma boa vizinha para esticar a conversa, até o feijão queima. É ou não é? Porque é prazeroso, não é? A gente vai para a casa de um amigo que a gente se identifica, esquece a hora, né? Chega em casa, ainda está uma briga. A mulher, estava onde uma hora dessa? Você estava lá conversando com um amigo, perdeu a hora. Porque é gostoso quando a gente tem um amigo de verdade, que se identifica conosco, a gente dialogar. Então, a oração é o quê? É um diálogo com Deus, é a conversa com Deus. E eu digo mais aqui uma coisa para você. Deus tem N formas de falar conosco. Deus fala como Ele quer. Mas principalmente com a sua palavra. Mas Ele fala de várias formas. Agora nós só temos um jeito de falar com Deus. É oração. Amém, irmão? Não tem outro jeito de falar com Deus. É oração. Só é um único lugar, uma única forma de falar com Deus é através da oração. Aleluia. Paulo diz lá em Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Né? Orai sem cessar. Né? Orai sem cessar. Né? Podemos estar orando dentro da Topic, dentro do ônibus, dirigindo, lavando roupa, cuidando da casa, mas está orando. Né? E perceba quando você vai dentro de um transporte coletivo, se os crentes não estiverem ligados para ficar quietinho com Deus, ele entra na conversa. Né? E nós, principalmente nordestinos, tem uma mania de se meter na conversa dos outros, não é? A conversa não tem nada a ver com ele, daqui a pouco ele entra na conversa, 2 pessoas conversando dentro do ônibus. Minha mãe é assim, eu ficava com vergonha quando eu ia no ônibus com ela,
Mamãe falava com o cobrador, com o motorista, com todo mundo, fazia amizade e conversa. E eu digo, pare com isso, mamãe, pare com isso, mamãe. Entendeu? Aí você perde a oportunidade de estar ligado com Deus. Você passa uma hora dentro do ônibus, o futebol, é o jogo de ontem, é a política, é não sei o quê, é o acidente que aconteceu, e você se desligado com Deus. Paulo disse, orai sem cessar. Nós precisamos estar ligados com os céus. E através disso, Deus dá livramento, Deus provê, Deus resolve. Porque o seu povo precisa estar ausente da terra. Você está tão ligado lá, o que foi? Porque você está fora dessa órbita. Não é? Quando Jesus se encontra no capítulo 5 de Lucas com os discípulos, depois de uma noite de pesca sem sucesso, foi que ele disse, afasta um pouquinho da terra. Aleluia, afasta um pouquinho da terra. Tem crente que não se desprende, é 24 horas por dia ligado na terra. Precisa sair da terra, não é se transportar que nem um extraterrestre, não. É estar ligado, é a ligação, é a mente. Quem está entendendo da glória? Aleluia. Glória seja dada a Jesus. Então, o segundo elemento que nos conduz numa comunhão profunda com Deus é uma vida de oração. Deus não só ouve se você botar a cara no chão, se você ficar de joelho 2 horas. Deus não só ouve se você for para o monte. Deus não só ouve se você passar a noite orando. Não. Deus ouve qualquer hora. Deus ouve no monte, ouve na igreja, ouve em casa, ouve na rua andando. Ele ouve em qualquer lugar. Tem gente que gosta de ir para o monte. Amém, vai orar. Quem está entendendo isso? Ele não está limitado geograficamente ao local. Aleluia, só opera se for assim. Quem é o homem para determinar como Deus vai fazer? Eu já dei o testemunho aqui quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Quem lembra? Ninguém? Tem que dizer de novo. Eu trabalhava na Rigesa aqui, essa fábrica aí de embalagem. Eu vim para trabalhar na ampliação da fábrica. Uma construtora foi contratada para ampliar a fábrica da Rigesa. E a construtora me contratou como técnico de segurança. E eu prestei meu serviço na reforma da fábrica e o técnico de segurança da empresa mesmo, da Rigesa, saiu de férias e me contrataram para eu ser o substituto dele, tirar as férias. E eu tenho um dia de integração, quando os trabalhadores novatos chegam, tudo faz um dia de integração para conhecer a empresa, as regras, norma, lá de dentro. E eu, cheio da graça, cuspindo fogo. Aleluia, bala. Aleluia. E eu no auditório chique lá, todo ar-condicionado, e eu dando a palestra para os novos convertidos, não, os novos funcionários. E eu empolgado, e eu dizia as normas, a regra, o protetor, os EPI que precisava ser usado e tal, obrigatoriedade. E quando eu estava empolgado naquela explicação, eu dizia, oh, glória a Deus! Eu pensava que eu estava pregando, meu. Aí o povo começaram a rir, eu fiquei meio tímido, assim, rapaz, eu não estou na igreja não, aqui é uma palestra. Mas eu percebi que no meio dos novatos, tinha alguns crentes, que o Espírito estava testificando. Né? Aí eu começava a ensinar de novo, e papai, dando a palestra, e daqui a pouco eu digo, aleluia! Eu digo, fala, meu Deus. E quando terminou esse momento, eu fui entregar a eles cada setor que ia trabalhar na fábrica. E eu com um monte de papel aqui na mão, protetor auricular, uma zoada infernal dentro da fábrica, e eu apressado, mas cheio da graça. Aleluia! Quando eu entreguei tudinho, que eu vinha pelo corredor da fábrica, assim, aquela barulheira grande,
Aí eu comecei a falar em língua com Deus, dando glória, dei uns pulos no meio da fábrica. Aí eu corri para o escritório, logo fui para a minha sala, dar glória a Deus lá e chorando. E eu tinha convicção que naquele momento eu estava sendo batizado com o Espírito Santo para a glória e a honra do nome de Jesus. Dá para entender isso? Quer dizer, Deus faz como Ele quer, irmão. O importante é nós estarmos ligados. Tinha ido para muitas vigílias, pregado em culto de avivamento, e Deus botava a mão na cabeça dos irmãos, Deus batizava com o Espírito, e eu sem ser batizado. E nesse dia, lá na fábrica, eu fui batizado. Quer dizer, você está fazendo a sua atividade, mas você não perde a ligação. Quem está entendendo isso? Isso lhe leva a uma profunda comunhão com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, experiências espirituais no dia a dia. Eu já disse aqui que tem crente que não permite que Deus proporcione a ele experiência com ele. Porque ele não sabe esperar em Deus. Deus está querendo fazer algo grande para você ter uma experiência com Ele. E você é agoniado, e gritando, e vai na casa do irmão, e liga para o pastor, e vai lá para o vereador, e vai lá para o prefeito, e vai lá não sei aonde. Calma, irmão. Deus está querendo tratar com você. Se aquiete. Deus não vai permitir que você morra. Ele quer tratar com você. Então, experiências com Deus, ela nos leva a uma profunda comunhão com Ele. Coloque aí 3:11 de 2 Timóteo. 3:11. Veja o que é que Paulo diz. Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Sabe o que significa isso? Experiência com Deus. Quer ver uma experiência com Deus que deu coragem para Davi tomar uma decisão? De Golias, foi o que ele disse para Saul. Ele disse assim, vinha um urso, eu cuidava de umas poucas ovelhas do meu pai, e veio um urso, tomou uma ovelha. Eu fui atrás dele, tomei a ovelha dele e matei ele. Depois um leão veio e tomou uma ovelha do meu pai. Eu fui atrás dele, tomei a ovelha e matei ele. Ele estava dizendo o quê? Experiência que ele tinha tido com Deus. Aí depois que ele disse, o que é que ele diz? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou mostrar para ele que Israel tem Deus. Honrado seja o nome do Senhor. Dá para entender? As experiências com Deus. Paulo disse, aleluia, fui perseguições, aflições, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Louvado. Quem pode aplaudir a Ele nessa noite? E ele poderia falar isso com firmeza. Em Antioquia foi jogado para fora da cidade. Em Icônio ele correu para não ser morto. Em Listra foi apedrejado. E depois ele volta e prega o evangelho em todas essas cidades e deixa a igreja implantada. As experiências com Deus proporcionam esta ousadia. Porque você está descobrindo quem é o seu Deus. Entendeu? Já pensou? Fique de pé. Olha, um maguinho desse. Dizer assim, pastor, confie em mim que eu estou com o senhor. Eu vou ficar com dúvida. Não é não? Um magrelo desse, mas se for um negãozão desse aqui, aleluia, com esses braços fortes, eu já fico mais seguro. Né? Se for o Carlinho, chegar junto de mim e dizer, pastor, eu estou com o senhor, não tenha medo de nada não. Eu fico confiante. Quem está entendendo isso? Mas sou um magrelo, velho. Foi Estevão
meu irmão, está acabado eu e tu, Estevam. Está entendendo? Aí, por isso que nós precisamos saber quem é o Deus. A minha frase lá dentro da cadeia, quando eu aceitei Jesus, foi essa. O irmão disse assim, ó, eu disse, esse Jesus que tu está pregando, ele tem poder de me tirar daqui, me levar para a sociedade novamente e me tornar um cidadão. Ele disse, isso é o mínimo que ele vai fazer na sua vida. Né? Perceba a promessa que Deus estava me fazendo, através daquele irmão. Que tudo que eu perguntei, ele disse que ia ser isso e muito mais. Ele estava dizendo que aquilo era o mínimo. Aí eu disse, quando o irmão foi embora, eu digo, eu quero conhecer, eu quero a Bíblia aqui, para eu conhecer esse Deus que me fez promessa. Quero saber quem é Ele. Como é que eu vou saber quem é Ele? Aonde? A não ser na Bíblia Sagrada. Que foi aqui que Ele se revelou, que Ele se deixou, que Ele se permitiu ser conhecido por nós. Através da Bíblia. Quem está entendendo isso? E quando eu conheço o poderio dele, é por isso que quando canta aquele hino, ele coloca em fileira os astros do céu e chama cada um pelo seu nome. Eu fico maravilhado, eu digo, meu Deus, é ele que está comigo, eu vou temer o quê? Eu vou temer o quê, irmão? Quando você olha para a Bíblia, ele abriu o mar vermelho, ele destruiu o faraó, ele fez coisas extraordinárias. A cidade fortaleza, que era Jericó, depois que Israel invade Jericó, o povo da redondeza de Canaã ficaram tudo tremendo. Quando ele disse, Israel vem, vai passar por aqui. Rapaz, o que foi que a gente fez? Que ele quer destruir a gente. Com medo. Porque esse povo tem um Deus forte. Como eu vou ter o conhecimento e a confiabilidade? Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é outra forma, é a palavra, porque você vai vendo os exemplos, você vai descobrindo quem é Deus. Né? E ele faz cada declaração que deixa a gente assim atônito. Quando ele disse, isso pode ser impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. Ele pode. Diga para o seu irmão, ele pode. Aleluia. Há uma possibilidade de vitória na sua vida. Há uma possibilidade de intervenção de Deus na sua vida. Sabe onde você vê um livro na Bíblia que não tinham experiência com Deus? Juízes. Juízes. Ele vivia um movimento cíclico, ou seja, repetitivo. Era pecado, servidão, clamor e salvação. Eles pecavam, punição, ele clamava, Deus se livrava, aleluia, e daqui a pouco ele repetia tudo de novo. Isso por falta de experiência com Deus. Quem está entendendo isso? Quem tem experiência com Deus se guarda, se protege, aleluia, quando vê a barba do vizinho queimando, bota a sua de molho, aleluia, se aquieta, olha o erro dos outros e sai por longe, para não cair na mesma cilada. Quem está entendendo isso? Não tinham experiência com Deus. Outra coisa que lhe leva uma profunda comunhão com Deus, a prática do Evangelho. Praticar o Evangelho. Porque o Evangelho não é só teoria, é prática. Entendeu? Eu estava até conversando com o Juan ontem, e dizendo a respeito das pessoas que vai ler a Bíblia para preparar um sermão. Tem gente assim, ó, pregadores assim, que vai ler a Bíblia para preparar um sermão para pregar para os outros.
Tem outros que pegam a Bíblia, que é para provar para alguém que ele sabe versículo ou decorado, conhecimento bíblico. E tem a terceira classe de pessoa que lê a Bíblia para ser confrontado, para medir a sua vida, como é que está de acordo com a Bíblia. E esse aí é o povo que Deus quer. Porque quem faz sermão, olhando a Bíblia, para preparar um sermão para pregar para os outros, ele não está pregando para si mesmo. Aí muitas vezes ele está pregando o que ele não vive. Muitas vezes ele dá escândalo, porque o povo ouve a mensagem, e a mensagem é de Deus, agradável aos ouvidos do povo, mas ele não tem vida. Aí daqui a pouco ele cai, daqui a pouco adultera, daqui a pouco rouba, daqui a pouco mente, daqui a pouco cai numa cilada, aí você fica escandalizado, porque ele não se preparou. Ele não leu a Bíblia para se preparar. A gente precisa ler a Bíblia para nós. E quando eu vou pregar para os outros, Deus vai trazer à minha memória o que eu guardei para mim. E eu passo para você as experiências que eu tive com Ele. Eu li a Bíblia, e Deus falou tremendamente comigo. Aí eu venho aqui e falo para vocês. Compartilho com vocês. Eu dizia para o Juan, a gente tem que prestar atenção. Qual é o ouvido que é mais próximo da minha boca? O meu. É ou não é? Então, antes de pregar para os outros, eu tenho que pregar para mim. Quem está entendendo isso, dê glória a Deus. Eu tenho que pregar para mim. Aleluia. E compartilhar com os outros aquilo que eu estou recebendo de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, a prática do Evangelho nos conduz a uma profunda comunhão com Deus. É outro elemento. Perceba que não é só um elemento que a gente vai ter esta comunhão. São o conjunto dos elementos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Quem está entendendo isso? Então ele vivia a prática do Evangelho. Ele vivia, ele pregava o que vivia. Amém, irmão? E eu digo mais a você uma coisa. Quanto maior for a intimidade, maior o nível de revelação. Quanto maior a intimidade, maior o nível da revelação. Paulo disse assim: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me vangloriasse das excelentes revelações que Deus me dava. Quem está entendendo isso? Quer ter revelações extraordinárias? Aleluia, busque um profundo conhecimento, relacionamento com Deus. Aleluia. Agora preciso enfatizar e deixar claro uma coisa aqui. Qualquer revelação que você tiver, que você receber, se não tiver fundamento bíblico, é do cão, é do inferno. Deus jamais vai dar revelação a ninguém superior à palavra, ou que contradiz a palavra. Quem está entendendo? Porque se você colocar isso na mente, tem pessoas que receberam uma nova revelação, aí fundaram a heresia. Quem está entendendo isso? Joseph Smith, né? Roosevelt, declararam que receberam uma nova revelação de Deus. Né? Capeta, cão nos coros. Aleluia. Então, tudo que você receber, você tem que aferir com a palavra de Deus. Se vir contrariar a palavra, se vir contrário à palavra, se vir de forma superior à palavra, é do cão, é de Satanás. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A Bíblia é a autoridade máxima de Deus aqui na terra. É a palavra dele. Por isso que quem se mete contrário a essa palavra, se quebra todinho. Ou se converte, ou se quebra. Quinto elemento, para você ter uma profunda comunhão com Deus.
Diga comigo, obediência. 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 Se Deus disse vai, Ele disse, mas lá vai ser peia. Mas você vai, porque você está obediente a Ele. Glória a Deus. Coloque aí, filho. Atos 16, 6. Olha, e passando pela Frígia, né? E pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Bote aí, vai continuando. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe. O 8. E tendo passado por Mísia, descansaram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora veja o 9. E Paulo o 9, filho. O 10, desculpe. E logo depois desta visão, procuramos partir para onde? Foi a revelação que ele teve de noite. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. Aí ele foi para onde no dia seguinte? Mudou a viagem. Foi para onde veio, recebeu a revelação. Diga comigo, obediência. 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 Aleluia. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Aleluia. Ele queria ir para a Ásia e Deus estava dizendo, vai para a Europa. Louvado seja Deus. E ele tinha que ir aonde o Senhor mandava. Porque a obediência, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bote aí mais um exemplo. Atos 20, 22. Essa aí é a passagem que ele está em Éfeso. Ó. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e o quê? Tribulações. Aí coloca o 24. Mas, leia. E se fosse um crente no dia de hoje? Eu vou para Pacajus para pregar. Mas lá vai ter peia. É do cão. Está repreendido em nome de Jesus. É Satanás. É ou não é? Essa frase para mim aí, eu me deleito. Quando Paulo diz, eu não tenho minha vida por preciosa. Porque isso nós precisamos lutar para isso. Que cada um de nós quer, que eu sou isso, quem vai dizer isso comigo? Não pode, eu não estou feliz. Não, eu não tenho minha vida por preciosa. Eu renunciei a mim mesmo, em prol do Evangelho, da ordem de Cristo. E ele diz assim, ai de mim, se eu não pregar, porque foi-me dado essa obrigação. Aleluia, glória a Deus. Dá para entender isso? Aleluia, então isso é obediência, irmão. Obediência. A gente tem uma dificuldade tremenda. A liderança, para enviar alguém. Porque é um protocolo, é uma... Nós estamos precisando que Deus levante Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele... Mas eu vou comer o que lá? Lá vai ser como? Deus provê. Crê no Deus que serve, não?
Quem está entendendo isso? Quando a gente começa a parar para fazer essa reflexão fundamentada dentro das Escrituras, a gente vai ver que o nosso cristianismo que a gente está vivendo é raso. É ou não é? É raso. É muito superficial. E Deus quer mais profundidade. Tem crente que está perdendo a oportunidade de ser abençoado. E Deus está abençoando o incrédulo no lugar de crente. Porque tem incrédulo que obedece melhor do que crente. Quem está entendendo isso? Uma vez, eu lá em Irauçuba, eu precisando dos pneus do carro. Que eu ficava com medo de ver como é o negócio de cigarro? Uma coxinha de cigarro no meio da rua, porque se pegasse no pneu do meu carro, quase os arames aparecendo. E eu na pindaíba, calado. Os crentes olhavam e diziam, tá ruim o pneu do seu carro, né, pastor? Eu digo, é. Mas ninguém fazia nada. Quando um dia eu estou em casa, um homem imoral, depravado, daqueles velhos depravados no meio da rua, pinguço, teve um problema de noite, que pensou que ia partir, e fez um voto com Deus, para levar uma oferta lá em casa. Se Deus salvasse ele lá daquela situação. Quando no outro dia o homem está batendo lá na porta de casa, eu disse, o que foi que esse homem quer aqui, meu Deus? Pois não vinha aqui trazer um negócio que eu fiz com Deus para lhe entregar. O dinheiro dos pneus do carro. Entendeu? Os crentes perderam a oportunidade de ser abençoados. Você acha que o homem que se dispõe a fazer isso, não há uma recompensa de Deus sobre ele? Quem está entendendo isso? Aleluia, falta sensibilidade, irmão. Aleluia, nós estamos muito materialistas ainda. Sabe? Parece que a gente não confia no Deus que provê, a gente está confiando nas nossas estratégias, nossa habilidade, porque somos espertos. Sabe? Mas a provisão é Deus que dá. Se Deus fechar as portas, acabou. Não tem habilidade, não tem nada. Aleluia. O sexto elemento. Não abre mão das verdades do Evangelho. Não negocia. Pode estar onde tiver. Doa em quem tiver. Sabe? Nós precisamos ser resistentes. Capacidade de resistir. Eu já disse, usei o termo aqui, osso duro de roer. Acaba se espernear. Vocês têm exemplo aqui. Pessoa se levantar, espernear, e eu saio da posição. Daqui a pouco volta, pedindo perdão e tal, porque reconheceu. Você não pode. Você tem que ter convicção da sua relação com Deus e segurar o cajado. Não negociar, não abrir concessões. Quem está entendendo isso? Aleluia. Então, não abre mão das verdades do Evangelho. É para pregar, pregue. Aleluia. Aí o cara está em pecado, cometeu adultério, aí vem para a igreja, aí eu vou ter que escolher algo para pregar para não atingir ele. Quem se cuide é ele, quem se sare é ele. Eu tenho que pregar o que Deus mandar eu pregar. Quem está entendendo? Não, mas porque não pode, porque senão fulano, quem mandou pecar? Vai, quem fez suas caretas que fique feio. É ou não é? Então vá se consertando. Agora, se eu estou aqui com desabafo, com conversa fiada, que não tem fundamento, aí é outra coisa. Aleluia. Bote aí, 2 Coríntios 2,17. Vamos ler mais esse. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo
com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Amém? Aleluia. Bote aí 4:2 ainda de 2 Coríntios. 4:2. Aleluia. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É Bíblia, meu irmão. Não tem para onde você ir. Então, não negocie os princípios de Deus, a palavra de Deus. E eu já enfatizei aqui em outra ocasião, torno a afirmar que os princípios da palavra de Deus é mais importante do que nossa vida. Se tiver de morrer para defender os princípios, tem que morrer. E eu quero finalizar com um sétimo elemento para ter uma comunhão profunda com Deus. Saber viver em qualquer situação. Tem gente que não sabe, só quando tá tudo mil maravilha, é glória a Deus, é na igreja. Tem outros já que, quando está bem, foge. Tem gente que não recebe algo maior de Deus, porque Deus sabe, se der, ele se desvia. Agora bote aí, Filipenses 4:11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Perceba que aí, dissipado, amém, Estevão? Está dissipado, neutralizado o espírito da insatisfação. Tem família destruída, casamento destruído, porque foram acometidos de um espírito de insatisfação. Nada agrada. Eu estava dizendo lá no Carnaubal, pegue sua mulher e saia, vá comer um pastel, comer uma pipoca, sentar na praça. Não, é porque eu não tenho dinheiro. Não, a gente contenta-se com o quê? Com o que tem. Eu não posso fazer uma programação num hotel de 5 estrelas, numa pousada, mas eu posso ir para a Praça do Zumbi e comer um cachorro quente com uma mulher e bater um papo com ela. Distrai, fica tão alegre, feliz, né? É uma benção comer um açaizinho. Pronto, vai. De acordo com a condição. Contentar. Eu não tenho nada. Meu irmão, faça o seu mundo de acordo com as suas condições. Contente-se com o que tem. Viva naquela situação que você pode. Coloca o 12, filho. Aleluia! Veja o que ele diz. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído pela palavra. Aleluia! Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Segure aí. Dá para entender isso? Aí o pessoal pega o 13, que é depois desse, e isola. Eu posso todas as coisas. Eu posso vencer. Eu posso sair da miséria. Eu posso... Não. Você pode passar por ela. Sem perder a graça. Quem está entendendo? Eu posso passar a escassez sem perder o brilho. Por que eu posso? Porque Ele me fortalece. Aleluia, bota o 13. Aleluia. Olha, posso todas as coisas naquele que... Mas ele está se referindo ao 12 e ao 11. Que ele vem explicando. Aí quando você pega o 13 isolado, dá uma impressão que você é o Superman.
pode tudo. Ei, você pode passar fome, você pode ficar com as contas sem pagar, você pode passar apertado, você pode ser confrontado, você pode ser, aleluia, pisado no seu pé. Por quê? Porque você tem um que lhe fortalece, você suporta. Aplauda ele nessa noite. Isso significa o quê? Ele está me confortando. Então minha capacidade de resistência aumenta. Então, saber viver em qualquer circunstância. Tem mulher, assim como tem homem também, que quando o negócio aperta em casa, ela se desespera. Tem homem também que perde o juízo. Calma. Não sei como é que está você, se está apertado ou se está folgado. Mas eu digo uma coisa, tudo é fase. Se está apertado, não é o fim. Vai chegar o momento de se alargar isso aí. Da provisão de Deus chegar. Quem está entendendo? Se aquiete, descanse o seu coração. Tudo é fase, tudo passa, tudo é momentâneo. Aleluia. Já passei dificuldade na minha vida que eu digo, pronto, é o fim. Me arrebentei agora. Aleluia. Mas passei, estou lá no outro lado contando vitória e dizendo graças a Deus que eu passei por ali, porque Deus sabe o que é que faz. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então busquemos ter uma profunda comunhão com Deus. Como foi? Vamos revisar? Primeiro, aleluia, buscar conhecimento através de livro e da palavra. Segundo, vida de oração, que é a chave da intimidade. Terceiro, experiências espirituais no dia a dia. Quarto, aleluia, praticar o evangelho. Quinto, obediência. Aleluia. Dá para entender esse elemento de obediência? A gente precisa entender que às vezes os irmãos envolvidos numa visão tão superficial que fica dando pressão na gente. Pastor, o senhor não vai? Não, calma. Eu vou perguntar a ele se é para ir. Perceba como foi que Deus falou para o profeta Samuel quando ele estava preocupado com Saul. O que foi? Vocês sabem o que foi que ele disse? Ele disse, por que tu está com dó dele quando eu já abandonei? Quem está entendendo isso? Então, meu irmão, é preciso estar na direção de Deus. Bote aí 50 de Isaías e o versículo 4 para finalizar. É preciso, Paulo queria ir para um determinado lugar, para a Ásia. Deus estava mandando ele ir para a Europa, né? Pregar. Então, precisamos nos colocarmos. Eu estou preparado a viagem, vamos aqui. Deus disse assim, não vai. Aí como é que você vai? Quer ser Jonas? Quer ter a experiência que Jonas teve? Ser jogado no alto mar, engolido por um peixe e ser colocado lá onde Deus mandou? Quem está entendendo isso? Porque é assim, ó. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu uma boa ao que está cansado. Mas tem um detalhe, é no tempo de Deus. Ontem eu dizia lá na Canavieira que teve uma irmã que se voltou para a casa do Senhor, a irmã Benilce, se reconciliou, passou um período lá atrás e ontem nós restituímos ela na comunhão da igreja. E eu dizia, no capítulo 15 de Lucas tem 3 parábolas, amém? Parábola da ovelha, parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. A ovelha, o pastor foi atrás procurar, amém? A dracma, a dona de casa, acendeu as luzes para procurar. Por quê? Porque elas tinham se perdido. Quem está perdido precisa ser achado. E para achar precisa procurar. E o filho pródigo? Foi alguém atrás?
Porque ele decidiu deixar a casa do pai. Não foi ninguém atrás dele. O que foi que aconteceu? No versículo 17 de Lucas, no capítulo 15, a Bíblia diz que ele caindo em si. Aí ele lembrou, eu sei onde é o caminho, eu sei onde eu vou receber restauração. E foi para a casa do pai. Amém? Então, tudo isso, irmão, não é impulso emocional, é racional, na relação com Deus. Aleluia. E saber o direcionamento dele. Ele é o Senhor da nossa vida. Porque muitos crentes aceitaram Jesus como Salvador, mas são poucos que têm ele como Senhor. Porque o Senhor é que manda, o Senhor é que diz, o Senhor diz vai, vai, fica, fica. Aleluia. Viu o centurião que disse a Jesus? Eu tenho soldado a meu serviço. Quando eu digo ele vai, vai. Quando ele fica, fica. Então basta só uma palavra e meu criado será curado. Quem está entendendo isso? Então, obediência. Não, mas eu vou fazer. Vai feito pelo impulso. Feito pela emoção. E evangelho não é emocional. É racional. Baseado no que está escrito na Bíblia. E nos exemplos que a gente está tendo aqui. Paulo é o maior exemplo de um relacionamento profundo com Deus. Ele escreveu as cartas para as igrejas. Mas ele escreveu carta para pessoas individuais. Timóteo, Tito e Filemão. Pessoas. Isso prova que ele tinha relacionamentos. Quem está entendendo isso? Relacionamentos. Nós precisamos ter relacionamentos. Ele foi com Barnabé, brigou com Barnabé por causa de João Marco. Aí ele manda chamar Silas. Por quê? Porque ele disse, eu não posso andar só. Tem que andar com alguém. Quem está entendendo isso? Aleluia. Então são esses exemplos bíblicos que nós precisamos resgatar e colocar em prática no nosso dia a dia. Isso é conservar as tradições que nós fomos ensinados. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Olhe para seu irmão e diz, que maravilha você aqui nesta noite. Foi uma honra cultuar a Deus junto com você. Ah, Narabaxéria. Oh, glória! Foi uma honra cultuar a Deus nesta noite com vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Fique de pé. Amanhã as senhoras vão botar para quebrar aqui, em nome de Jesus. Aleluia, culto abençoado. Aleluia, que Deus abençoe poderosamente. Aleluia, domingo estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos falar com Deus. Quero convidar aqui o diácono Aldeanes para nos conduzir a Deus em oração. Glória a Deus, amém? Oramos em nome do Senhor Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Aqui, Senhor Deus amado, Pai querido, queremos te agradecer por mais uma noite na tua presença. Senhor, obrigado, Pai, por o Senhor ter falado com cada um de nós. Deus, assim, Pai querido, despede-nós em paz para casa, nos dá um final de semana abençoado. Deus, muito obrigado por tudo e todo aquele que crê, diga... Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de nós, agora e para sempre. E a igreja diz: vão em paz, Deus vos